Eu quero que você respire a ideia que vou te apresentar agora com o coração aberto. Você não é o que pensa. Você é o que repete. Você é cada escolha pequena, cada atitude silenciosa, cada padrão que insiste em repetir, mesmo quando ninguém está olhando. E é nesse abismo entre o que você imagina sobre si e o que realmente pratica que mora a sua verdade. Hoje eu quero te contar uma história, mas não apenas uma história com começo, meio e fim. Quero te contar a sua história, aquela que talvez você tenha esquecido, aquela que grita em silêncio nas noites em que você se sente perdido, aquela que pede socorro quando você repete os mesmos erros e depois se culpa, como se isso definisse quem você é. Carl Jung dizia que nós passamos metade da vida tentando descobrir quem somos, e a outra metade tentando ser fiéis a essa descoberta. Mas como ser fiel a algo que nunca se praticou? Como se reconhecer se tudo que você vive é baseado em expectativas externas, traumas mal digeridos e identidades que servem mais para agradar do que para libertar? Antes de te entregar as respostas, que virão e te prometo que serão profundas, quero te fazer um convite. Fique comigo até o fim dessa narração, porque talvez, no final, você não encontre apenas uma resposta, mas uma permissão. A permissão para deixar de ser o que esperam de você e começar a se tornar quem você já é, mas esqueceu de praticar. A mentira silenciosa. Quem você pensa que é? Durante anos eu vivi como se minha identidade estivesse escrita em pedra. Você é assim. Você sempre foi desse jeito. Isso combina com você. Essas frases grudaram em mim como uma segunda pele, repetidas por familiares, amigos, professores e, o mais perigoso de todos, por mim mesmo. Mas a verdade é que nenhuma dessas definições falava da minha essência. Elas falavam da minha adaptação. Quantas vezes você já se pegou dizendo coisas como: eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou preguiçoso, eu sou inseguro, e repetindo isso como se fosse sua certidão de nascimento? Aos olhos de Jung, isso é uma ilusão perigosa. Ele dizia que a consciência do eu, aquilo que você chama de ego, é apenas uma pequena ilha cercada pelo vasto oceano do inconsciente. Ou seja, você não é apenas o que você pensa sobre si mesmo. Você é, em grande parte, aquilo que age por trás dos seus pensamentos nos bastidores silenciosos do seu comportamento. O ego cria rótulos para se sentir seguro, mas a alma quer liberdade. O ego finge que você já está definido, mas sua essência pede espaço para evoluir. É aí que mora o conflito. Você pensa que é estático, mas a vida te exige movimento. Você se vê como um personagem, mas a sua alma quer ser autora. A prisão do automático Carl Jung nos alertava sobre o risco de viver sem autoconsciência. Ele dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida, e você chamará isso de destino. Essa é, talvez, uma das frases mais poderosas que já li, porque ela te vira do avesso. A maioria das coisas que você repete, seus hábitos, suas reações, suas crenças, não são conscientes. Você não acorda e escolhe ser reativo. Você não decide ter medo da rejeição. Você não escolhe se sabotar toda vez que está perto de conseguir algo bom. Esses comportamentos vêm de um lugar mais profundo, o inconsciente. E é por isso que Jung não falava sobre corrigir ou melhorar a personalidade. Ele falava sobre integrar, encarar a sombra, dar nome às partes de você que vivem escondidas, mas controlam a sua vida nas entrelinhas. Quando você vive no automático, você não é quem pensa que é. Você é quem o trauma programou para ser, quem o medo treinou para repetir, quem a dor moldou para não sofrer mais. Mas a boa notícia é: tudo o que foi aprendido pode ser reaprendido, e tudo o que foi praticado pode ser substituído por novas práticas. A ilusão do eu verdadeiro, imediato. Às vezes, a gente escuta a frase "seja você mesmo" como se isso fosse algo simples. Mas quem é esse você mesmo? Será que você realmente sabe? A maior armadilha é acreditar que sua identidade é algo que você simplesmente descobre e pronto, como se houvesse uma versão definitiva de quem você é, esperando ser desenterrada como um tesouro escondido. Mas Jung nos ensina que o verdadeiro eu
não é uma revelação estática, é uma construção viva, uma jornada, uma prática. Você não descobre quem é de uma vez. Você experimenta, erra, recomeça, aprofunda, testa limites, confronta a sombra, abraça a luz, se reconcilia com sua história. E só então, vai se aproximando da sua autenticidade. Ser quem você realmente é não é algo que você encontra, é algo que você se torna. A prática como caminho. Agora pense comigo. Quantas vezes você pensou em mudar, mas acabou voltando ao mesmo ponto? Quantas promessas já fez para si mesmo e não cumpriu? A verdade é que não basta querer, é preciso praticar. Você pode pensar que é uma pessoa confiante, mas se suas atitudes são de alguém que se encolhe, que se cala, que não se posiciona, então, quem você realmente está sendo? Você pode acreditar que é alguém que se ama, mas se você se trata com dureza, se abandona quando mais precisa de si, se tolera o que te destrói, será mesmo que o amor próprio está sendo praticado? É aqui que a frase de Jung ganha corpo. Você não é quem pensa que é, você é quem pratica ser. Tudo que você pratica diariamente, com ou sem consciência, vai moldando o seu ser. Você é o resultado daquilo que repete. E essa é uma notícia poderosa, porque se você pode praticar dor, você também pode praticar cura. Se pode repetir sabotagem, também pode repetir escolhas de crescimento. Se consegue agir como alguém que não se ama, também pode começar a se comportar como quem se respeita profundamente. E com o tempo isso deixa de ser uma prática forçada e vira quem você é. O corpo como testemunha. Sabe o que é curioso? Seu corpo sempre soube a verdade, mesmo quando a sua mente preferia não ver. Ele reage, ele grita, ele adoece. Não por crueldade, mas porque é o primeiro mensageiro da alma. Quando você insiste em ser quem não é, o corpo sente. Quando você repete uma vida que não te pertence, o corpo pesa. Dores que não têm nome, cansaços que não se explicam, angústias que brotam do nada. Não é do nada, é do excesso de negação. É o resultado de anos tentando sustentar uma versão de você que não te representa mais, ou talvez nunca tenha representado. Carl Jung via o ser humano como uma unidade psíquica viva, onde mente, corpo e espírito estão interligados. Negar o que você sente é silenciar a bússola que te guia para a sua verdadeira identidade. E quanto mais você se afasta de quem realmente é, mais o corpo tenta te chamar de volta para casa. A sombra, que você tenta evitar. Aqui começa um ponto crucial da nossa conversa. Você só vai conseguir praticar uma nova versão de si, quando tiver coragem de olhar para a sombra que tenta esconder. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Seus medos, seus impulsos, suas fraquezas, suas vergonhas, mas também sua força reprimida, sua raiva silenciada, sua ambição negada. Tudo aquilo que foi considerado errado ou inaceitável durante sua vida foi empurrado para o inconsciente. Mas lá no escuro, essas partes não desapareceram. Elas se manifestam nos seus relacionamentos, nos seus fracassos repetidos, nas suas sabotagens emocionais. E você continua dizendo: eu não sou assim. Não entendo por que faço isso. É mais forte do que eu. É claro que é mais forte, porque foi reprimido por tempo demais. Enquanto você não integrar essas partes de si, vai viver tentando manter uma máscara. E viver de máscara cansa, porque exige energia constante para esconder. E ninguém sustenta isso por uma vida inteira sem adoecer. Um encontro com o inesperado. Eu me lembro da primeira vez que encarei minha sombra. Não foi bonito, não foi instagramável. Foi um colapso. Um daqueles dias em que tudo parece ruir. Amizades se afastam, planos fracassam. Você se olha no espelho e não reconhece mais a própria expressão. Naquele dia eu me dei conta de que tudo que eu pensava ser não era meu. E foi aí que entendi. A crise não é o fim. É a chance de renascer, sem os filtros que te enganavam. Jung dizia que o encontro com a sombra é doloroso, mas libertador. É o início da individuação, o processo de se tornar quem se é, de verdade. E nesse processo, você vai perceber algo poderoso.
Não é a dor que te destrói, é o medo de senti-la. A dor, quando aceita, é uma professora. Ela aponta o caminho do que precisa ser curado. E a cura, meu amigo, exige prática. A prática da presença. A pergunta agora é: como praticar ser quem você quer ser? A primeira resposta é simples, mas exige coragem, estando presente. Você não pode mudar o que não percebe, e não pode praticar uma nova versão de si se continua agindo no modo automático. Comece observando. Observe seus pensamentos, suas reações, as palavras que você usa para se definir. Quantas vezes por dia você se diminui? Quantas vezes você se abandona? A consciência é a chave. Jung nos dizia que a consciência amplia a liberdade. E quanto mais você estiver presente nas suas ações, mais escolhas terá. Porque tudo aquilo que você não percebe te controla, mas aquilo que você observa pode ser transformado. E essa é a beleza da prática. Ela começa pequena, com um novo pensamento, uma nova atitude, uma pausa antes de reagir, um gesto de autocuidado, um não dito com respeito, um sim dito com verdade. Uma das maiores armadilhas da jornada é acreditar que, depois de despertar, você nunca mais vai errar. Mas o processo de se tornar quem você é não é linear. Você vai cair, vai repetir velhos padrões, vai se frustrar consigo mesmo. E tudo bem. A diferença agora é que você sabe. Você tem consciência. Você não está mais no escuro. E essa consciência muda tudo. Antes, você agia sem perceber. Hoje, você reconhece. E ao reconhecer, pode corrigir. Pode recomeçar. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. O caminho para ser quem você é passa por reconhecer, aceitar e integrar cada parte do seu ser. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto e se tratar com o mesmo cuidado com que trataria uma criança aprendendo a andar. Sim, você vai tropeçar, mas cada passo é prática e cada prática te aproxima do que você realmente é. O valor de recomeçar o novo. Você não é encontrado, é escolhido. Chegou o momento de dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza antes. Você não precisa se encontrar. Você precisa se escolher. Sim, o mundo insiste nessa busca pelo verdadeiro eu como se fosse um tesouro perdido, escondido em algum lugar místico do seu passado ou da sua essência. Mas o que Jung nos ensina é mais radical e muito mais libertador. O verdadeiro eu não é algo que você descobre como quem encontra um mapa antigo. É algo que você constrói, que você molda, com cada escolha que faz, com cada prática que repete. A sua identidade não está escrita, ela está sendo escrita. Agora, enquanto você respira, sente, decide, hesita, insiste e continua. Você é, no fundo, aquilo que permite crescer em si mesmo. E isso só acontece quando você para de se agarrar ao que foi e começa a se comprometer com o que pode ser. Um compromisso diário com quem você quer ser. A grande virada de chave acontece quando você percebe que não é a sua personalidade fixa que define seus limites. É o seu nível de consciência e de prática que define até onde você pode ir. E isso não é um milagre. É disciplina emocional, é consistência na intenção. É vontade de se responsabilizar por quem você está se tornando. Todos os dias você pratica alguma coisa. Pratica o medo ou a coragem, a fuga ou o enfrentamento, a crítica ou o acolhimento, o abandono ou a presença. E o acúmulo dessas práticas é o que desenha o seu ser. Então, se você quer viver como alguém que se ama, pratique se amar nas pequenas decisões. Se quer ser uma pessoa segura, pratique o autorrespeito mesmo quando a insegurança gritar. Se quer paz, pratique o silêncio onde antes só havia reatividade. Você não precisa mudar da noite para o dia. Você só precisa praticar um pouco diferente a cada manhã. A verdade, que ninguém pode tirar de você. Jung acreditava que a maior realização humana é tornar-se aquilo que se é. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem de desapegar da versão que você manteve por medo de desagradar.
Coragem de soltar o controle da imagem que construiu para sobreviver. Coragem de viver com honestidade emocional, mesmo quando isso significa desconstruir tudo o que parecia certo. E no final, sabe o que você vai descobrir? Que existe um você que sempre esteve ali, silencioso, mas presente. Um você que não está preso aos traumas, faz máscaras ao passado. Esse você é semente e precisa de prática para florescer. É por isso que o processo dói. Você está parindo a si mesmo e todo nascimento exige ruptura. Mas essa dor é uma dor que vale a pena, agora é com você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você já esteja pedindo um recomeço. Talvez você esteja cansado de sustentar o personagem. Talvez você esteja pronto para, enfim, praticar ser quem você quer ser. Então, eu te deixo com algumas perguntas. Simples, mas transformadoras. O que você está praticando todos os dias sem perceber? Que hábitos, pensamentos e comportamentos estão definindo quem você é e quem você seria se começasse a praticar? Hoje, com intenção? Lembre-se, você não é o que sente, o que teme ou o que os outros esperam. Você é o que decide praticar com constância e verdade. E essa prática é um ato de amor. Amor por si, amor por quem você foi e principalmente por quem você está escolhendo se tornar. A jornada não termina aqui. Quando Jung dizia que a individuação é um caminho para a totalidade, ele não falava de perfeição, ele falava de inteireza, de ser tudo o que se é, luz e sombra, medo e coragem, dor e potência. Então, que você não busque mais um eu ideal, mas sim um eu praticável, um eu que te represente, mesmo que em construção. Um eu que você olha no espelho e reconhece não por estar pronto, mas por estar presente. Você não é quem pensa que é, você é quem pratica ser. E se decidir começar agora, já é